Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o desencantamento, né, de uma carreira acadêmica mal planejada e de como alguns alunos têm se sentido perdidos quando terminam a pós-graduação, especialmente o stricto sensu. Vamos trazer um pouco esse cenário à tona para que você possa refletir. E essa reflexão de hoje, ela é resultado de muitos e-mails que eu tenho recebidos, desabafos por parte de alguns alunos, colegas, que acabam trilhando um caminho acadêmico que não correspondem às expectativas e às vezes por falta de planejamento. Essa semana, um aluno se direcionou até o meu consultório e era visível no rosto dele o desencantamento. Então, ele fez faculdade de Direito, terminou, né, tirou a OAB, mas decidiu ainda muito novo, né, foi convidado para entrar em um programa de mestrado e simplesmente ele deixou de se dedicar ao, à profissão, ao escritório e foi trilhar a carreira, né, de pesquisador. Não é uma carreira assim, ela pode se tornar uma carreira, mas não é uma carreira. E ficou 2 anos inclinado muito, né, à pesquisa, à produção da dissertação, e agora já com passados seus 25, 26 anos, saiu do mestrado e ficou perdido. E agora, o que que eu faço? Então, o mercado para que você ingresse já na carreira docente, mesmo com mestrado sem experiência, ele é limitado, você vai ficar preso aos editais, então não é uma coisa que acontece todo ano, não acontece sempre, como numa organização, por exemplo. Algumas organizações, elas acabam não pegando, né, não dando preferência para o profissional super especializado, porque ele entende que esse profissional se especializou tanto no campo teórico que ele não tem a prática, o exercício da prática profissional, então ele não conhece. Eu conheci um outro aluno que ele tem extrema dificuldade, daí já foi no doutorado, ele fez a graduação, aí decidiu entrar no mestrado, do mestrado foi para o doutorado, e agora, terminando o doutorado, com o doutorado terminado, ele não consegue mais, não conseguiu até agora, já fazem 3, 4 anos que ele está buscando a oportunidade do primeiro emprego e não tem sido bem aceito, mesmo porque agora com mais de 30 anos, para conseguir o primeiro emprego, muitas empresas já entendem, né, que se distanciou muito do mundo corporativo, ficou muito no campo teórico e agora não tem muito, né, existem outras pessoas que podem contribuir um pouco mais. E são algumas dificuldades que alguns alunos têm passado após a pós-graduação no sentido stricto sensu, mestrado e doutorado. E eu não quero aqui dizer que não deva fazê-lo, muito pelo contrário, deve no momento certo e de acordo com seu planejamento. Existem algumas pessoas que já na especialização inclinam-se à docência, trabalham nesse sentido de reconhecimento, conseguem ingressar numa instituição e aí vão se especializar. Existem pessoas que vão utilizar-se do mestrado e do doutorado até mesmo como uma estratégia, mas já fazem parte de um mercado de trabalho. Para hoje, iniciar uma carreira de pesquisa, entrar no mestrado e doutorado sem que tenha na família, sem que tenha um network nesse meio, por exemplo, é claro que se você está numa família de professores, se você está numa família de docentes, família de acadêmico, seria natural que você seguisse algo semelhante. Então, você faz a graduação, mestrado, doutorado e você já tem um network na área. É muito mais fácil para você ter essa receptividade. Agora, se você não tem um network nessa área, as coisas vão ficar realmente mais complicadas e você vai ter que traçar outras estratégias para conseguir se alavancar no mestrado ou se alavancar numa carreira tanto acadêmica quanto profissional. Não existe uma fórmula mágica
para todo mundo. Não existe uma fórmula mágica, embora hoje em dia na internet bastante campanhas sensacionalistas digam que existe uma fórmula mágica para um monte de coisa, para emagrecer, para ganhar dinheiro, para carreira, para entrar no mestrado. Você tem que ter consciência que cada indivíduo possui uma realidade. Não só uma realidade de vida, mas uma realidade fisiológica, uma realidade comportamental, uma realidade de ideologia. Então, nós somos, no final de contas, únicos. Nós trabalhamos, nós podemos até, eu como pesquisadora, cientista, eu posso até traçar uma mediana do sujeito, mas eu tenho que entender que enquanto sujeito, enquanto indivíduo, como o próprio nome alude, ele é individual, como o próprio nome fala. Então, a realidade do sujeito ela não pode ser mensurada ou pode ser classificada como se ele fosse igual aos demais. Então, veja, existe para cada indivíduo uma lógica do tempo certo. Existe para cada indivíduo uma estratégia que deve ser feita de acordo com seus objetivos de vida, não só profissional e acadêmico, mas com seus objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Então, não existe uma fórmula ideal. Quando a gente fala de trazer essa orientação acadêmica para o indivíduo, associado às suas questões pessoais e ainda questões mercadológicas, a gente tem que trabalhar com uma estratégia de acordo com a realidade. Por exemplo, não adianta você fazer um mestrado e um doutorado pensando em dar aula e se você não quer sair de perto da sua família, se na sua região as instituições são poucas. Então, você tem que trabalhar com o que sua região pede. Além do que, existem ainda muitas regiões no Brasil que título de mestre e doutor acabam desqualificando por entender que é uma mão de obra mais cara, principalmente de algumas instituições. Então, na verdade, o que você precisa pensar quando você pensa em mundo acadêmico, em vida acadêmica, é mais do que ser uma pessoa que só vislumbre um título por si só. Mas você precisa se enxergar como indivíduo que ao mesmo tempo é individual com relação às suas necessidades e às suas preferências, mas também, num paradoxo, é um indivíduo como um todo. Você não vive sozinho, você é individual, mas você está com os outros, né, com os outros seres e você depende da sua família, o espaço que você está, o mercado do espaço que você está, suas ambições de crescimento, a parte do seu network, a sua necessidade financeira ou não, vai depender de todas essas questões para que você possa conseguir escolher e traçar uma carreira acadêmica que seja sólida e de acordo com sua realidade. Por exemplo, eu não posso dizer que todos os alunos que decidem fazer graduação, mestrado e doutorado seja uma estratégia errada. Como eu falei, vai depender de como é o seu nicho, de como é o seu círculo, quem são seus amigos, onde você está inserido. Se você tem um contexto favorável para isso, e é isso que você quer fazer da vida, muito mais fácil. Agora, se você não tem nenhum vínculo acadêmico, nenhum vínculo social e ainda precisa trabalhar porque precisa se manter, aí você vai precisar repensar suas estratégias. Até quando você consegue viver com uma bolsa? Você vai viver sozinho? Você pretende se casar? Pretende ter filhos? Pretende morar? Você é apegado à sua família? Você faria um concurso e iria para fora do estado? Ou você não conseguiria fazer isso? Então, o que eu vejo são pessoas que acabam se iludindo, e aí é uma coisa de falta realmente de estratégia, de conseguir sentar e elaborar a estratégia da sua vida e da sua parte acadêmica associada a outras questões da sua vida, como seus aspectos de emprego, relação, e é tudo isso que eu já falei anteriormente, e acabam atropelando. Às vezes entram num programa de mestrado no momento que não está bem. Eu conheci algumas pessoas que entraram num programa de mestrado com a ideia de engravidar. Automaticamente não conseguiram aproveitar como deveria o programa, o contato, porque é difícil. Fizeram. Terminaram o programa? Sim, terminaram.
mas não conseguiram aproveitar o programa em sua essência. Já pessoas que entraram num programa de mestrado e, ao invés de alavancar a carreira, acabou denegrindo a carreira, acabou não sendo interessante para a empresa aquele modelo de mestrado. Então, já ao contrário, tem outras pessoas que fazem parte desse círculo academicista e acabam seguindo uma carreira acadêmica direta e têm grande sucesso, porque já possuem dentro da vida essa estratégia. Então, ser pesquisador é quase natural. Agora, eu terminei uma faculdade de engenharia ou arquitetura e decidi fazer um mestrado de filosofia. Pode fazer? Pode fazer. Vai ter limitações? Vai depender do nicho, vai depender da área, vai depender se tem renome ou não, vai depender de uma série de fatores. Então, não existe uma lógica aqui de bom ou ruim. Existe a necessidade pessoal e estratégica de cada indivíduo. Então, a sua carreira acadêmica tem que ser associada à sua estratégia e realidade pessoal. O que é que importa para você? Por isso que quando nós oferecemos esse tipo de serviço de consultoria, está associado justamente nisso. O que você vai fazer da sua vida, você impacta as pessoas que estão ao seu redor. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário. Até a próxima!